Capítulo 3. Das cartas. Artigo 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória. Inciso 1. A indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Inciso 2. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Inciso 3. A menção do ato processual que lhe constitui o objeto. Inciso 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1º. O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Parágrafo 2º. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Parágrafo 3º. A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Artigo 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Parágrafo 1º. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Parágrafo 2º. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Parágrafo 3º. A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Artigo 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Artigo 263. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei. Artigo 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no artigo 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Artigo 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no artigo 264. Parágrafo 1º. O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Parágrafo 2º. Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Artigo 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Artigo 267. O juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando: inciso 1. A carta não estiver revestida dos requisitos legais. Inciso 2. Faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia. Inciso 3. O juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte. Capítulo 4. Das intimações. Artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio,
juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Parágrafo 2º. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Parágrafo 3º. A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1º do artigo 246. Artigo 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Parágrafo 3º. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Parágrafo 4º. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo, e será a mesma que constar da procuração, ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Parágrafo 6º. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Parágrafo 7º. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. Parágrafo 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Parágrafo 9º. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Artigo 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Inciso 1. Pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo. Inciso 2. Por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo. Artigo 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, ou se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça, quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Parágrafo 1º. A certidão de intimação deve conter: inciso 1. A indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu. Inciso 2. A declaração de entrega da contrafé. Inciso 3. A nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a após no mandado. Parágrafo 2º. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Título 3. Das nulidades. Artigo 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade,
a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Artigo 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Artigo 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Artigo 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Parágrafo 1º. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Parágrafo 2º. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Artigo 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Artigo 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Parágrafo 1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Artigo 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Título 4. Da distribuição e do registro. Artigo 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Artigo 285. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Artigo 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 1. Quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Inciso 2. Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Inciso 3. Quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Artigo 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Parágrafo único. Dispensa-se a juntada da procuração. Inciso 1. No caso previsto no artigo 104. Inciso 2. Se a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Inciso 3. Se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei. Artigo 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. Artigo 289. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Artigo 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Título 5. Do valor da causa. Artigo 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Artigo 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: inciso 1.
Na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. Inciso 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Inciso 3. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Inciso 4. Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Inciso 5. Na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. Inciso 6. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Inciso 7. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Inciso 8. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Parágrafo 1º. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Parágrafo 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Artigo 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Livro 5. Da tutela provisória. Título 1. Disposições gerais. Artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa, e quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal, e nos recursos à tutela provisória, será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Título 2. Da tutela de urgência. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idoneia para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idoneia para asseguração do direito. Artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual,
A parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se: inciso 1. A sentença lhe for desfavorável. Inciso 2. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Inciso 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Inciso 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Capítulo 2. Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo. Inciso 1. O autor deverá ditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Inciso 2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Inciso 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Parágrafo 4º. Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Artigo 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Capítulo 3. Do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Artigo 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos.
caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Parágrafo 1º. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Parágrafo 2º. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Parágrafo 3º. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4º. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se, inciso 1, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Inciso 2, não for efetivada dentro de 30 dias. Inciso 3, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Título 3. Da tutela da evidência. Artigo 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando, inciso 1, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Inciso 3. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Inciso 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Livro 6. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Título 1. Da formação do processo. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240 depois que for validamente citado. Título 2. Da suspensão do processo. Artigo 313. Suspende-se o processo. Inciso 1. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Inciso 2. Pela convenção das partes. Inciso 3. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. Inciso 4. Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 5. Quando a sentença de mérito a depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. B. Tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Inciso 6. Por motivo de força maior. Inciso 7. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Inciso 8. Nos demais casos que este Código regula. Inciso 9. Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Inciso 10. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo, nos termos do artigo 689. Parágrafo 2º. Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte,
o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Inciso 1. Falecido réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Inciso 2. Falecido autor, e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito. Se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Parágrafo 4º. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano, nas hipóteses do inciso 5 e 6 meses naquela prevista no inciso 2. Parágrafo 5º. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. Parágrafo 6º. No caso do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Parágrafo 7º. No caso do inciso 10, o período de suspensão será de 8 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Artigo 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Artigo 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo, até que se pronuncie a justiça criminal. Parágrafo 1º. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Parágrafo 2º. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º. Título 3. Da extinção do processo. Artigo 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Parte especial. Livro 1. Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Título 1. Do procedimento comum. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Capítulo 2. Da petição inicial. Seção 1. Dos requisitos da petição inicial. Artigo 319. A petição inicial indicará: inciso 1. O juízo a que é dirigida. Inciso 2. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4. O pedido com as suas especificações. Inciso 5. O valor da causa. Inciso 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial,
Requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2. Do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. Inciso 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Inciso 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2º. Disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. É lícita a acumulação, em um único processo contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação que: inciso 1. Os pedidos sejam compatíveis entre si. Inciso 2. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Inciso 3. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2º. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Artigo 329. O autor poderá: inciso 1. Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Inciso 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Seção 3.
do indeferimento da petição inicial. Artigo 330. A petição inicial será indeferida quando: inciso 1, for inepta. Inciso 2, a parte for manifestamente legítima. Inciso 3, o autor carecer de interesse processual. Inciso 4, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Parágrafo 1º, considera-se inepta a petição inicial quando: inciso 1, lhe faltar pedido ou causa de pedir. Inciso 2, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Inciso 3, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Inciso 4, contiver pedidos incompatíveis entre si. Parágrafo 2º, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Parágrafo 3º, na hipótese do parágrafo 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Parágrafo 1º. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Parágrafo 2º. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos. Observado o disposto no artigo 334. Parágrafo 3º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Capítulo 3. Da improcedência liminar do pedido. Artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Inciso 1. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241. Parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Parágrafo 4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Capítulo 4. Da conversão da ação individual em ação coletiva. Artigo 333. Vetado.